Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo: Você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. E eu e o menino voltaremos. Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo? Mas Abraão sabia disto, que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. Deus faria um meio de escape de algum modo. Como ele não sabia, Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. Você espere aqui, o garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Observe, o pequeno Isaque apanhou a lenha, subiu a colina, o pai na frente, Isaque atrás, com a lenha em suas costas. Veja isto, bela figura de uns 800 anos depois, Deus guiando o seu próprio filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas para o sacrifício. Imagine, Deus provendo um caminho de escape. Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras, e construiu um altar, colocou a madeira ali, e o pequeno companheiro disse: Pai? Ele disse: Aqui estou, filho. Ele disse: Aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a voz trêmula, disse: Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Veja esse momento de obscuridade. Mesmo assim, a fé não adulterada não o deixaria descrer em Deus. Observe. Oh, eu apenas vejo esta história às vezes e choro de alegria. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho, o deitou sobre o altar, tirou a faca do seu cinto e estava pronto para tirar a vida de seu filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. E naquela hora, uma voz bradou do céu, disse: Abraão, retire a sua mão. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse: Vejo que você não negou seu próprio filho. Eu sei que você me ama. E mais ou menos naquela hora, algo começou a balir ali no deserto, emaranhado ali. E ali estava um carneirinho. Deus proveu um sacrifício. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro, tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. Aí está o sacrifício provido por Deus. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaque. Que linda figura agora! Note, Deus sempre proveu um caminho. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês. Em Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro e atribulados, e começaram a clamar a Deus para a libertação. Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. Então eles começaram a clamar a Deus, de acordo com a vontade de Deus, para Deus prover o que ele tinha prometido fazer. Aí está. Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que ele cumpre a sua palavra. Então eles sabiam. É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo, porque ele prometeu que através de Isaque todas as nações do mundo seriam abençoadas. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação. Então começaram a orar pela promessa. Você diz: irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso, pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. Se não houver campanha de cura na cidade, em algum lugar, ele disse: se houver no meio de vós algum enfermo, chame os anciãos da igreja, façam unção com óleo e orem por ele. A oração de fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape.
Mandou Moisés para eles. Quão estranho foi, depois de chorar, pedindo libertação, e quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na, e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isto não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas estas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. A única esperança que tinham. Eles ficaram com medo dela. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que vocês têm, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Não tenha medo. Tome a palavra dele. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido. Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Observe, eles clamaram por libertação. Deus lhes enviou libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. No deserto, Deus prometeu que ele supriria tudo o que necessitassem. Eles ficaram sem pão, e o mesmo Jeová-Jiré, Deus proverá o sacrifício para Abraão. 400 anos depois, continuava sendo Jeová-Jiré para prover tudo o que seus filhos necessitassem. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo sob a quinta costela. Ouçam, ele ainda é Jeová-Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Aceite-o, não tente arrazoar. Não tente arrazoar, você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus, não se o conhece através de sabedoria, não se o conhece através de cultura. Você o conhece através de uma única coisa: fé. Não se pode arrazoar. É irracional crer que você poderia arrazoar. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Observe novamente neste grande e tremendo tempo. Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. E o próprio Jeová-Jiré estava exatamente com eles. E então, quando ficaram sem pão, Jeová-Jiré proveu um tipo de pão por todo o caminho pelo deserto. O maná caiu do céu. Eles ficaram sem água. Para que preocuparem-se? Jeová-Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles. E ele feriu a rocha e eles falaram com ela. Dali em diante, e as águas saíram com abundância. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Irracional, não é? Mas Deus proveu. Não se questiona como ele faz. Ele apenas faz porque ele disse que faria. Como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bom? É irracional. Mas ele é Jeová-Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Que lindo! Um dia eles ficaram doentes no acampamento. Eles não tinham, provavelmente, nenhum médico e tratamentos. O que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens e enfermos e todos. Quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. Mas agora observe quando eles estavam lá e pecaram, e serpentes começaram a picar-lhes. Não havia nada que pudessem fazer. E Deus, e enquanto ele, Moisés, falava com ele,
Uma expiação foi provida, disse a Moisés. Vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Um lindo tipo novamente. O bronze, a serpente, ela mesma, falava do pecado já julgado.